Lá na coluna do Reinaldo Azevedo, deixa eu trazer aqui para vocês. Musk e Trump querem o impeachment dos juízes. E por que falta um Supremo Tribunal nos Estados Unidos? Olha o Elon Musk com um dos filhos dele e o Trump. O Musk tá virando presidente dos Estados Unidos, efetivamente, né? Que coisa bizarra. O presidente de fato dos Estados Unidos, Elon Musk, e o clown alaranjado que anima a cena estão dispostos a enfrentar o poder judiciário. Passaram a pregar abertamente o impeachment de juízes e se mostram dispostos a descumprir decisões judiciais. E agora? O Império do Norte, saibam, não está preparado para isso. A forma que o federalismo radical tomou lá, no que concerne à justiça, expõe o país a tentações de um tirano. Seria preciso reformar o poder e a Constituição, mas como lembram Steven Levitsky e Daniel Ziblatt em Como Salvar a Democracia, os americanos acham que sua carta constitucional, isto falou eu, é um verdadeiro Moisés de Michelangelo, e não é. Cumpre não fingir costume diante do inédito. Musk quer explicar as demissões em massa do governo federal numa entrevista em que Trump, o presidente da República, exibiu um ar meio abobado, indicando certo alheamento à realidade imediata. Não é cena que se vê toda hora. Nota, o empresário não é nem mesmo um funcionário do governo, ele pertence a tal Doge. Na prática, um ente privado que vigia a coisa pública. Um dos filhos do multibilionário, um garotinho cujo nome é um enigma, a fazer peripécias infantis, enquanto o pai usava a Casa Branca como parquinho privado, era só uma metáfora ou uma metonímia a nos dizer o que está em curso. Para lembrar, a demissão em massa dos servidores federais para a contratação posterior de pessoas leais ao presidente é um dos itens mais importantes do Projeto 25, o delírio de extrema-direita da Heritage Foundation, que vai emplacando teses no governo em efeito dominó. Onde isso vai dar? Há 2 possíveis limitadores na ação de Trump, eventualmente 3. O mundo. Como se comportará o resto do mundo diante das teses alucinadas da extrema-direita? A América, em primeiro lugar, como entende Trump, não distingue aliados de inimigos e, com alguma frequência, os parceiros tradicionais apanham primeiro. Veja um caso das tarifas. Levado adiante, o propósito de desmontar a globalização econômica, enquanto fustiga o globalismo com uma revolução cultural reacionária que se prenuncia num primeiro momento, é desordem interna e externa. Até os demais países se rearranjem, ainda não li um miserável texto, fora o proselitismo dos fanáticos, que demonstre que as teses de Trump produzirão efeitos positivos, ainda que só nos Estados Unidos. Para que a reação extrema e suas maluquices funcionem como um freio, no entanto, será preciso que essas coisas comecem a produzir efeitos na vida dos americanos, que eles o percebam e que isso repercuta no Congresso. Não contem com esse efeito tão cedo. Os dias são tanto estranhos. Trump conseguiu convencer a maioria dos eleitores de que um dos momentos mais pujantes da economia americana transformou o país num vale de lágrimas. É falso, mas isso colou. Obrigado, Marcondes! Obrigado pelo apoio. Vamos ajudar no Pix também, gente. Vamos bater essa meta aí, vai. 170 pilas. Quem mandar 20 ganha livro. Quem mandar 3 vezes 20 vai ganhar 3 livros aí de presente. Muito obrigado às pessoas que estão aí apoiando a gente no Apoia-se, estão presentes aqui no nosso trabalho. O judiciário, não são poucos os analistas que veem risco real dos Estados Unidos se transformarem numa variante de tirania. Creiam, o sistema americano, um federalismo radical, não dispõe de mecanismos eficientes na defesa da ordem constitucional porque não foi pensado para a hipótese de um presidente desrespeitá-la de maneira sistemática. Será que um Nixon não teria sobrevivido ao cargo na era das redes? Observem como pouco se ouve falar que foi a Suprema Corte daquele país a declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Raramente uma questão chega ao topo, o que leva alguns dos nossos idiotas a exaltar aquele modelo, em que juízes federais, estaduais e distritais fazem uma interpretação ad hoc para um caso específico do texto constitucional, sem que a decisão condicione sentenças futuras de outros juízes ou sirva de exemplo para eventos semelhantes. Se e quando um conflito consegue atravessar o cipoal legal e chegar à Corte Constitucional, isso se dá na forma do confronto, fulano versus beltrano.
É só, então, se tem um norte vinculante, mas é um evento raro. O Brasil desenvolveu, ao longo do tempo, pesquisem a respeito, o chamado controle concentrado da constitucionalidade, tarefa atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Alguns entes e agentes estão habilitados a apelar no tribunal para que avalie a constitucionalidade das decisões tomadas em instâncias inferiores, o que não raro fixa a jurisprudência para eventos semelhantes e condiciona a decisão dos demais juízes. Mas é fundamental, o Supremo Tribunal Federal exerce controle abstrato da constitucionalidade, dispõe de diversos instrumentos previstos na Constituição para avaliar a rigidez da norma e a decisão dos três poderes, incluindo o próprio judiciário. Por isso, felizmente, o tribunal aparece tanto. Terceiro freio imponderável nesses dias pode ser o descontentamento popular, eventualmente decorrente das medidas mal sucedidas na economia e da reação dos países atingidos por decisões deletérias. A máquina de propaganda do trumpismo, no entanto, é poderosa, como se sabe. E tem o Elon Musk agora, né? Por enquanto, o presidente sufoca o país e o mundo com a cornucópia de ordens executivas. E notem que eu nem toquei aqui no seu particularíssimo modo de resolver guerras. Concluo, o populismo de extrema-direita, de que Trump é a expressão mais virulenta, porque afinal ele dispõe de muito mais poder do que os seus congêneres, tem o judiciário dependente como seu principal inimigo. É assim nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer lugar. Musk, o presidente de fato, partiu para a ofensiva, lançou no X, de que é dono, uma enquete levantando a hipótese do impeachment dos juízes. Vocês já ouviram isso antes, né? Olha o Bolsonaro inspirando o Elon Musk. É, turma. É isso aí, galera. É complicado, bicho. É complicado. Só um minutinho, gente. É complicado. Vamos lá, meus caros. Pra gente poder fazer aqui bem o nosso trabalhinho. Vamos lá, meus caros. Vamos lá, meus caros. Vamos lá, meus caros. Vamos mandar pix, gente? Vamos fechar essa meta? Lá no DCM, Bolsonaro quer usar a comissão da OEA em nova investida contra Moraes. Entenda. Vamos lá, meus caros. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado de perto a missão do relator da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, que está no Brasil desde domingo, segundo membros da própria comissão. Aliados do ex-presidente têm mantido contato direto com a equipe do colombiano. A CIDH, vinculada à Organização dos Estados Americanos, veio ao país a convite do governo federal, após parlamentares bolsonaristas denunciarem supostas violações de direitos humanos e restrições à liberdade de expressão, alegando que o judiciário estaria promovendo censura. O que mais chama a atenção de Bolsonaro é o relatório da Comissão de Atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente espera que CIDH faça críticas ao magistrado, reforçando a sua narrativa de perseguição política, segundo informações da colunista Bela Megali do Globo. A visita do relator ao Brasil também tem gerado desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um receio que eventuais críticas no documento sejam exploradas pela oposição para politizar o julgamento de Bolsonaro, previsto para este semestre. A apreensão entre os aliados aumentou após a Procuradoria-Geral da República indicar que está prestes a apresentar a denúncia contra ele no inquérito sobre a tentativa de golpe. A expectativa é que a acusação formal seja apresentada até o Carnaval. O relatório final da CIDH deve ser divulgado em até 5 meses. Mais um comunicado preliminar sobre a missão será publicado dentro de um mês. No entanto, fontes ligadas à OEA não acreditam que o documento trará críticas diretas a Moraes. A agenda de Pedro Vaca inclui reuniões com representantes dos três poderes, além de encontros com políticos da base governista e da oposição. Entre os compromissos estão reuniões com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e com Alexandre de Moraes. Integrantes do governo e representantes da sociedade civil que conversaram com Vaca afirmam que sua reação às declarações sobre liberdade de expressão no Brasil foi protocolar. E foi mesmo. Eu vi a entrevista do Sam Puncher e achei bem formal, tá? Não vi nada demais
na visita desse cara, não. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.